Vamos abrir no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios e vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 3. Vamos ler alguns versículos. O 3, o 4, o 5, o verso 11 e o verso 12. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 11. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nos reunimos aqui esta noite para adorar o Senhor neste culto. Nós estamos aqui para celebrar o Teu nome, Senhor Deus, reconhecendo Tua grandeza, o Teu poder e a Tua autoridade sobre os céus e a terra. Senhor, nós também queremos pedir ao Senhor que tenha compaixão e misericórdia de nós, Pai, porque nós somos pecadores e estamos diante de um Deus santo, santo, santo. Assim, Senhor Deus, chegamos à Tua presença por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Teu Filho amado em quem Tu se compraz. É em Cristo Jesus, Senhor Deus, que nos atrevemos a chegar diante do Teu trono da graça e suplicar ao Senhor que derrame sobre nós bênçãos sem medidas, Pai, ainda que não mereçamos isso, mas por causa do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, assim nós te suplicamos. E essa noite, Senhor Deus, nós também venhamos a aprender acerca da Tua palavra, que o Senhor mesmo venha nos ensinar, que o Senhor mesmo venha trazer ao nosso coração a Tua palavra, e o Espírito possa, Senhor Deus, torná-la viva em cada um de nós. Deus querido, que a Tua palavra seja motivo de grande alegria para todos nós, a Tua igreja. E jamais venhamos, Senhor Deus, nos desvincular da Tua Santa Escritura, Pai. Que as coisas deste mundo, as filosofias humanas, o nosso próprio coração, nada disso, Senhor Deus, venha nos afastar daquilo que está revelado na santa palavra de Deus. Assim nós te pedimos e agradecemos por todas as coisas, em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos já há alguns domingos pregando mensagens sobre as doutrinas da graça de Deus. Nós já falamos sobre uma doutrina muito importante que é a graça irresistível de Deus, aquele chamado do Espírito Santo aos eleitos de Deus, aos quais eles não podem resistir. É um chamado que vence toda a incredulidade e a resistência humana. Agora nós começamos no último domingo a pregar sobre uma outra doutrina que também está ligada a essas doutrinas tão maravilhosas e graciosas. Esta é a doutrina da eleição incondicional. Por todas as Escrituras vocês já leram e já passaram pela expressão eleitos de Deus. Os eleitos, os anjos eleitos, os eleitos que serão no último dia recolhidos pelo braço do Senhor. O povo de Deus, em outras palavras, reunindo a si homens e anjos do Senhor. Tudo compõe o povo de Deus. E a expressão eleitos de Deus, ela percorre o Antigo Testamento, assim como ainda mais claramente o Novo Testamento em relação à Igreja do Senhor. E as pessoas fazem muita confusão quando falam acerca desse assunto, eleição, eleitos.
Essa doutrina que eu trago aos irmãos é a doutrina da eleição incondicional. Isso significa que a eleição de Deus, aqueles que foram eleitos para a salvação, eles foram eleitos sem nenhuma condição prévia em nós mesmos. Não havia nada em mim ou em vocês que agradou Deus e levou Deus a eleger ou escolher vocês. Também é importante frisar aos irmãos que eleição e escolha divina são sinônimos no que diz respeito a essa doutrina. Às vezes os crentes são chamados de eleitos de Deus, mas às vezes eles são descritos como os escolhidos de Deus. Então essas expressões significam, nesse contexto, exatamente a mesma coisa. O povo de Deus que foi eleito, escolhido por Deus antes da fundação do mundo, quando ainda não havia nem céus e nem terra, e nem qualquer outra coisa ou criatura, apenas Deus na sua existência eterna, infinita. Foi ali, na eternidade, que o Senhor nos elegeu para a salvação. O que significa eleição incondicional? Existe a chamada eleição condicional. A eleição condicional é aquela em que existem condições para que a pessoa seja eleita. Então, isso é o que supõe um outro ramo da teologia, que vai dizer que as pessoas que foram eleitas por Deus foram eleitas porque Deus viu neles alguma coisa, a fé futura, viu que eles olhariam para Cristo um dia, viu que eles se arrependeriam dos seus pecados e viu que eles confiariam plenamente no Senhor Jesus Cristo. Vendo isso, Deus os escolheu e os elegeu para a salvação. Mas a eleição incondicional é aquela que diz que Deus não viu nada em vocês. Não havia nada, absolutamente nada em nós que levou o nosso Deus a nos escolher para a salvação. Então, como foi essa escolha, pastor Marcos? Ela foi uma escolha soberana. Foi uma determinação divina. Foi a vontade de Deus escolher o seu povo. E aí significa dizer que não havia nada de bom em mim, ou em vocês, ou em qualquer outro dos filhos de Deus, que levou Deus a fazer essa escolha. Todas as coisas boas que podem ser vistas nos filhos de Deus, elas decorrem desta eleição. Elas são o fruto dessa eleição. Se não fosse a eleição, não havia nada de bom em nenhum dos crentes. Não haveria crentes, na verdade. Nenhum crente. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, ele faz, a partir do versículo 3, uma grande exposição, vai do versículo 3 até o verso 14. E Paulo faz uma grande exposição falando sobre esse amor de Deus, essa ação poderosa de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, de separar um povo para Ele, de redimir um povo para Ele. E nessa explicação, nesses versículos do 3 ao 14, o apóstolo Paulo vai tratar do tema eleição incondicional, mostrando com algumas palavras apresentadas aqui que essa escolha de Deus foi incondicional. Não dependeu de qualquer coisa. Perceba, irmãos, Paulo começa trazendo um louvor a Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, diz o apóstolo Paulo, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim, versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A primeira observação importante aqui, e aqui vocês estão vendo que o termo é escolheu, né? E ele vai falar dos eleitos de Deus em todo
as suas cartas, mas especificamente no verso 4, Paulo usa a expressão na nossa Bíblia traduzida como escolheu. Deus nos escolheu nele. E aqui o primeiro fato é que essa escolha não é nossa, é uma escolha divina. Não somos nós que escolhemos a Deus. É Deus quem escolhe os homens. É de cima para baixo, não é de baixo para cima. A expressão nos escolheu, nos chamou, nos elegeu em Cristo Jesus, mostra que toda ação começa em Deus. Ela tem origem em Deus. Mais adiante Paulo vai dizer isso, ele vai falar da vontade de Deus em fazer isso. Mas observe que é Deus quem escolhe o seu povo, não é o povo que escolhe a Deus. Agora, nós estamos falando aqui do primeiro ato, porque você pode muito bem dizer para mim, para qualquer pessoa, o seguinte: pastor, eu escolhi Jesus quando eu ouvi a pregação do Evangelho. Deus pode ter me escolhido depois, mas eu escolhi Jesus, eu decidi servir a Deus. Eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu li as Escrituras Sagradas, e eu fui convencido de que eu estava no caminho errado. E então decidi, escolhi a Jesus Cristo. Então isso é verdade. Nós não estamos dizendo que isso não é verdade. Cada um de vocês que estão essa noite aqui escolheram livremente seguir, amar, confiar no Senhor Jesus Cristo. Vocês escolheram Jesus Cristo. Mas antes disso, Deus escolheu vocês. A escolha do homem, ela depende dessa escolha divina. O fato que me levou a escolher a Jesus e amá-lo foi porque Deus me amou primeiro. Ele me escolheu primeiro. Ele me separou antes da fundação do mundo para Cristo. Essa é a eleição. No determinado momento que o Senhor Deus definiu na história de cada um de nós, o Evangelho nos atingiu a alma. E aí os nossos olhos foram abertos e nós olhamos para Cristo. O primeiro fato é esse: a escolha é divina. Começa em Deus. Tudo começa em Deus. A nossa vida em Cristo começa em Deus. Depois é que parte para as nossas escolhas e decisões, depois que a obra é feita pelo Espírito da verdade em nossos corações. Mas tudo começa em Deus. As pessoas que foram preteridas ou deixadas de lado, aquelas que Deus não escolheu e que nunca, jamais poderão ser salvas, essas pessoas jamais desejarão a Jesus Cristo. Elas nunca na vida, irmãos, nunca terão o mais mínimo desejo de servir a Deus. Elas poderão vir à igreja, elas poderão frequentar uma igreja, mas verdadeiramente não desejarão amar o Evangelho da graça de Deus e a Cristo Jesus. Nunca farão isso. Nunca foram chamadas, eleitas, escolhidas por Deus. Não é que Deus as impede de escolhê-lo, é porque o coração delas não deseja verdadeiramente a Cristo. Deus não é uma barreira que impede, como alguém quer Jesus, mas Deus não deixa. Não é assim. Não é assim. É o contrário disso, irmãos. A humanidade caída em Adão não deseja Jesus Cristo. Os eleitos de Deus, nós aqui nesta igreja, não desejávamos Jesus Cristo. Por nenhum momento
desejávamos o Senhor Jesus antes de conhecê-lo. Então, o que fez com que desejássemos a Cristo, seguíssemos a Cristo, depositássemos nossa fé e nossa confiança no Senhor Jesus? A eleição da graça, esta escolha divina, esse poder de Deus, essa decisão na eternidade de nos chamar para Ele, de nos separar para Ele. Foi apenas isso. Em Adão, todos pecaram, diz a Bíblia. Todos os homens são pecadores. O coração de todos os homens é voltado para o mal, para os maus desígnios, os maus pensamentos. A Bíblia diz que os desejos do coração humano são maus continuamente. Essa é a grande verdade. O nosso coração é mestre em fazer o mal, em desejar o mal, em planejar o mal. Essa é a realidade universal, meus irmãos. Portanto, a única barreira que foi quebrada por Deus foi a barreira dos nossos pecados, a barreira do nosso próprio coração. Nos eleitos de Deus, Ele interviu e venceu essa barreira maldita ocasionada pelo pecado. Portanto, o primeiro ponto importante é entender que a escolha é divina. E como é uma escolha divina, essa escolha também ela é incondicional, porque só havia pecado em cada um de nós. Todos eram pecadores e são pecadores ainda, mas pela graça de Deus em Cristo, os pecados dos eleitos de Deus, chamados, foram perdoados, estão apagados agora. Cristo pagou pelos seus pecados, meus irmãos. Então a escolha é uma escolha soberana de Deus na eternidade, incondicional, não há nada em nós que levasse Deus a nos escolher. E tem mais um detalhe, irmãos. Observe cuidadosamente o versículo 4. Note que as palavras apostólicas dizem que Deus nos escolheu nele, isto é, em Cristo Jesus. Observe o versículo 4. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, porque nós éramos santos e irrepreensíveis. Não é assim que está escrito na sua Bíblia? Repito, verso 4. Assim como nos escolheu nele, acompanhe a leitura. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, porque nós éramos santos e irrepreensíveis perante ele. Não, nós não éramos santos e irrepreensíveis. O testemunho das Escrituras é que nós éramos pecadores, caídos em Adão, nosso primeiro pai, distantes de Deus, injustos, grandes pecadores. Mas a eleição foi, veja, versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis. Isso significa dizer que quando Deus escolheu você, Ele não viu santidade nenhuma, não havia santidade em você, havia pecados, mas Ele escolheu você, pecador, para tornar você santo. Ele viu em você muitas coisas dignas da mais severa repreensão, mas Ele escolheu você para torná-lo irrepreensível. Santos e irrepreensíveis, diz o texto. Então perceba que não foi por causa de algo em nós, mas para nos tornar algo diferente do que nós éramos. A eleição da graça foi para tornar o homem pecador perdido num homem santo e salvo, limpo e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Por que ele nos escolheu? Pastor, então eu começo a entender que em mim só havia pecado,
eu começo a entender que não havia nada em mim que valesse a pena, que chamasse a atenção de Deus e o motivasse a me escolher, a me eleger. Eu vejo isso. Paulo está dizendo, ele me escolheu para me fazer santo, para me tornar irrepreensível. Então, por que Deus me elegeu? O que levou Deus a me eleger, a me escolher? Aqui está a resposta. A eleição foi em amor. E em amor, verso 5, nos predestinou para Ele. Amor em Deus não é sentimento. Não é sentimento como nós entendemos o amor no meio dos homens. Amor em Deus é um ato da sua vontade. Ou seja, Deus ama aquilo que Ele decide amar. Ele pode olhar para uma pessoa, e foi exatamente isso que Deus fez, e dizer, eu vou amar esta pessoa. Ele decidiu amar esta pessoa. Ele não foi movido por um sentimento por essa pessoa. Ele decidiu amar. É um ato da vontade divina. Toda a raça humana, irmãos, sem que nenhum homem fique de fora, toda a raça humana, ela estava caída em pecado. Deus, do seu trono da graça, do mais alto dos céus, na eternidade, Ele olha para a raça humana, hipoteticamente falando, que ainda está na sua mente, e Ele olha para toda a humanidade. Não há um justo nenhum sequer. Do primeiro ao último, todos são pecadores, dignos da condenação, do juízo de Deus, da punição divina. Então, dessa massa toda de pessoas, Deus decide soberanamente, não tem motivo em nós, Ele decide por Ele amar alguns. Veja, todos estavam diante de Deus na mesmíssima situação. Não havia um melhor do que o outro, não havia um mais limpo que o outro, não havia um que agradasse mais a Deus do que o outro. Todos pecaram. E dessa massa de pecadores, que significa toda a humanidade, em todas as eras, até o último dia, Deus decide escolher alguns destes. Ele separou alguns da raça humana e decidiu amar. E em amor os predestinou para Ele. Por que Deus me escolheu? Porque Ele amou você. Essa é a única resposta que as Escrituras nos dão. Pastor, eu entendi que a eleição é incondicional. Eu entendi que eu não tenho nada em mim mesmo que levou Deus a me escolher. Eu também entendi agora que Deus me amou, por isso me predestinou, por isso me escolheu e me predestinou para Ele mesmo, para a vida eterna. Mas pastor, por que Deus me amou? Por que Deus não amou a pessoa que não foi eleita? Essa resposta eu não sei. Eu só sei que não foi por nada em você mesmo. Todas as razões estão em Deus. Ele decidiu soberanamente amar você sem que você merecesse ser amado por Ele. Assim como Deus perdoa os nossos pecados graciosamente, imerecidamente,
A mesma coisa se deu na eleição. Ele decidiu escolher você sem que você merecesse. Foi um ato puro da graça de Deus. Foi um ato da soberana vontade de Deus. Veja, meus irmãos, ainda no versículo 5, Paulo diz: Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, para sermos seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ora, a resposta, porque Deus nos amou, é simplesmente essa: porque esta foi a vontade soberana de Deus. Você acha que pode questionar a Deus algumas coisas? Por exemplo, você acha que pode perguntar a Deus e questioná-lo a dar uma resposta a você? Algumas coisas do tipo: Senhor Deus, por que tu fizestes a terra redonda, como esférica? Por que, Senhor Deus, não é quadrada? Por que Deus quis fazer o mundo assim? Senhor, por que tu fizeste os homens com 2 braços e não com 4? Com uma cabeça e não com 2? Por que, Senhor? Ele poderia fazer o homem de outra forma? Com uma outra aparência? Sim ou não? Sim, ele poderia. Ele é o Criador. Ele faz como quer. Mas por que ele quis esta forma, Isaac? Alguém sabe me dizer? Ele é semelhante a nós. Não. Não é porque Deus não é como nós. Ele se tornou como nós em Cristo Jesus. Quando Cristo veio ao mundo e se tornou homem, os homens já existiam. Ele que tomou a nossa forma humana. Ele não fez o homem porque ele é um homem como nós. Ele não tem a nossa forma. Foi a vontade dele nos fazer assim. Com 5 dedos nas mãos, com 2 olhos, uma boca. Graças a Deus que só temos uma boca. Se tivéssemos 2, uma às vezes já fala muito. 2 então, imaginem. Paulo, ele vai dizer isso, falando das coisas espirituais, tipo, por que alguns são eleitos? Isso não é uma injustiça quando outros não são eleitos, são deixados para lá? Paulo vai dizer: quem és tu, homem, para discutir com Deus sua vontade santa, o beneplácito da sua vontade? Quem és tu, homem? Pode, por acaso, o caco de barro discutir com o oleiro e perguntar: por que me fizeste assim? Não pode. O oleiro tem poder sobre a massa, diz a Bíblia, e a molda como quer, faz como lhe agrada. Assim, irmãos, o fato de Deus ter nos escolhido para a salvação e preterido muitos outros homens não torna Deus injusto, torna Deus soberano, mostra que a escolha de Deus é soberana, mostra que não há mérito em nenhum de nós por sermos eleitos de Deus, mas apenas que esta foi a vontade de Deus. Ele nos amou porque decidiu nos amar. Ele poderia, se quisesse, ter decidido amar aqueles que não foram eleitos, mas Ele decidiu nos eleger em relação aos não eleitos. Ele decidiu nos amar em relação aos que não foram amados. É um ato puro da vontade, da soberania de Deus. Poderia Deus eleger toda a raça humana? Claro! Se Ele quisesse, Ele poderia ter eleito todos os homens e mulheres, mas não foi assim que Ele quis. Ele quis mostrar a sua graça diante de todo o mundo caído e eleger alguns para a salvação.
É a vontade de Deus, irmãos. A eleição é incondicional. O versículo 11, veja, nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados como? Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas Deus faz como quer. Algumas palavras aqui precisam de uma explicação melhor. Predestinados significa o nosso destino último, céu ou inferno. O destino último do ser humano, no caso dos eleitos de Deus especificamente, é o céu. Fomos predestinados para a salvação eterna em Cristo Jesus. Por quê? De acordo, veja, a palavra segundo é conforme, de acordo. Então, predestinados conforme o propósito. Propósito é a decisão de Deus. É aquilo que Deus propôs fazer, conforme o propósito daquele, isto é, de Deus, que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Esta é uma declaração da mais pura soberania de Deus. Ninguém pode questionar a Deus por coisa alguma, inclusive a eleição da graça. Ninguém pode questionar a Deus por que Deus escolheu uns e outros não. Porque Ele escolhe quem quer. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Romanos capítulo 9. Deus tem misericórdia de quem quer e Ele endurece a quem quer. Está escrito. Ele faz estas coisas, irmãos, conforme o conselho da sua vontade, conforme o que Ele deseja fazer, o que Ele quer fazer. A nossa eleição incondicional, irmãos, a nossa eleição para a salvação, é um ato de amor, amor divino, um ato de decisão de Deus, porque foi assim que Deus quis fazer. A vontade de Deus foi nos eleger para a salvação, nos amar eternamente. Ele decidiu amar. Estas coisas, irmãos, todas estas apresentações da doutrina da eleição incondicional, da soberania divina em amar pecadores e transformá-los em santos e irrepreensíveis, esta vontade de Deus de salvar homens, de escolher dentre toda a massa caída de pecadores alguns para a salvação, ela é chocante mesmo. Ela deve nos humilhar na presença de Deus. Se não fosse essa decisão divina, irmãos, ninguém estaria aqui hoje, ninguém estaria salvo, ninguém olharia para Cristo, ninguém clamaria por Cristo. Se não fosse Deus decidir olhar para nós imerecidamente, perceba que você não merece o que tem, você não merece o amor de Deus, você não merece ter sido eleito por Deus. Mas Deus ama tanto e decidiu amá-lo tanto, que predestinou você para a vida eterna, ainda que você não mereça. Ele tomou você como algo que é retirado da podridão, do esgoto, da lama, e Ele então toma essa coisa imunda que é você e lava, e vai lavar, purificar, e decide amar você, decide amar essa imundícia que agora Ele lava e limpa. Foi isso que Deus fez. Assim éramos nós na presença de Deus antes da eleição. Hipoteticamente, quando estávamos na mente de Deus, todos nós, a massa caída de pecadores,
que abominava o Evangelho e a Deus, ainda assim ele decide tirar muitos da lama, da podridão do pecado, amar estas pessoas podres, sujas, pecadores terríveis, limpá-los absolutamente, torná-los alvos como a neve, colocar sobre nós vestes brancas. Veja que coisa gloriosa, irmãos. Ele nos diz, o apóstolo Paulo aqui no versículo 5, ele nos predestinou para ele mesmo, para sermos filhos dele por adoção. Ele nos tira das garras do Satanás e nos leva para ele mesmo, para sermos filhos dele, estarmos com ele, sermos herdeiros juntamente com Cristo de todas as coisas de Deus. Veja que grande maravilha, irmãos, quando nós imaginamos que não merecemos nada disso. Na verdade, a questão não é não merecer. A questão é quando nós começamos a entender que o que nós merecíamos era a condenação, era o juízo recaindo sobre nós, era a morte, o inferno, toda a mão de Deus pesada nos esmagando eternamente em sofrimentos. E isso é o merecimento. Se formos requerer a Deus a justiça divina, o que cabe a cada homem e mulher é a condenação eterna. Portanto, o que deve nos admirar ainda mais não é o fato de não merecermos, é o fato de Deus não nos ter condenado, é o fato de Deus ter decidido nos amar e nos eleger então em Cristo Jesus para a salvação. Meus irmãos, às vezes nós perdemos tanto tempo querendo entender os arcanos divinos, por que tal pessoa não foi eleita, por que alguns homens e mulheres vão se perder eternamente, por que Deus não nos elegeu? Ora, irmãos, nós não precisamos perder tempo questionando a vontade secreta de Deus, a vontade não revelada de Deus, os propósitos mais elevados de Deus, suas decisões secretas. O que nós precisamos entender é que nós fomos eleitos sem merecer, e nós fomos amados por Deus sem merecermos. O que nós precisamos entender é que Ele nos amou tanto que se fez carne, veio ao mundo e foi pregado numa maldita cruz para nos salvar, nos livrar da condenação eterna. E nós ficamos perdendo tempo querendo discutir com Deus, querendo entender mistérios não revelados. Esqueça isso, irmãos. A maioria das nossas dúvidas jamais serão respondidas, porque Deus não nos revelará, nem aqui e nem na eternidade. São coisas secretas da vontade divina. Todo o ato de Deus, ele está completamente embebido de justiça e de santidade. Quando você pensar na sua eleição, pense: o ato de Deus me escolher, a decisão divina é santa e justa em todos os sentidos. A decisão de Deus em preterir homens e mulheres que jamais serão salvos é justa e santa, semelhantemente. Louve a Deus, meu irmão. Louve a Deus com muita força e alegria, porque Deus amou você. Amou de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para te salvar. Deus amou você na eternidade. Deus amou você antes de você nascer, antes que você fosse gerado no ventre materno, antes dos seus antepassados sequer existirem.
Deus amou você e decidiu salvar você, limpá-lo, purificá-lo. Ora, a Escritura fala de alguns homens como Davi, como Esaú. A Bíblia diz sobre Esaú, por exemplo, que eles estavam ainda no ventre da sua mãe, e diz a Escritura, Deus os escolheu antes de eles nascerem, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não pelas obras que eles vão fazer, mas por aquele que chama, pela vontade daquele que chama. Davi disse, Senhor, tu me viste no ventre da minha mãe, quando eu ainda era apenas uma substância sem forma nenhuma. Ele viu Davi quando Davi não tinha nenhuma forma, já estava ali começando a ser gerado, mas ainda era informe. E todos os dias de Davi foram determinados por Deus na eternidade. Davi diz, quando nenhum dos meus dias existia ainda, o Senhor já tinha determinado todos eles. Essa determinação divina diz respeito também à escolha para a salvação, à eleição da graça de Deus, à eleição incondicional do Senhor. E isso deve em lugar de nos causar dúvidas, confusão, ataques à divindade, deve nos provocar alegria, gratidão, reverência, submissão àquele que nos amou. Ame a Deus, ame ao Senhor que te amou primeiro, ame ao Pai Celeste, ao Espírito Santo e a Jesus Cristo. Ame a Deus, porque Ele amou você antes que você nascesse. Amém.